Existe um exercício simples que revela muito sobre o padrão de buscar aprovação quando é feito com honestidade. Toda noite antes de dormir, responde 3 perguntas. O que eu fiz hoje só por mim? O que eu fiz hoje para agradar alguém que nem percebeu? O que vou fazer amanhã para me colocar em primeiro lugar? Em 7 dias, você vai ver padrão repetindo. Padrão escondido manda na vida. Padrão escondido vira escolha. E escolha é o começo de qualquer mudança. Existe também a regra das 24 horas. Antes de mandar mensagem para alguém que está te deixando no vácuo, espera 24 horas. Não é jogo, não é provocação, é espaço. É tempo para o coração lembrar quem é antes da mão fazer o que a dor pediu. Em 24 horas, muita coisa muda. Você pode descobrir que a vontade não era falar com a pessoa, era preencher um vazio. E vazio não se enche com gente errada. Vazio se enche com gente certa, começando por você. Existe algo sobre a diferença entre estar sozinha e estar em solidão saudável que muda a relação com o processo de se colocar em primeiro lugar. Solidão imposta, quando você está sozinha sem querer, pesa. Solidão escolhida, quando você decide estar com você mesmo de forma intencional, nutre. Quando você não depende de presença constante para se sentir bem, a qualidade das relações que você escolhe muda. Você para de aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha. Começa a se escolher o que genuinamente nutre. O foco em si mesma não é egoísmo. É a base de qualquer relação saudável. Quem está vazia não dá nada de real. Passa cobrança disfarçada de carinho. Quem está inteira dá de um lugar diferente. Na prática, foco em si mesma é acordar e perguntar primeiro o que eu preciso hoje. É falar com você mesma com a mesma gentileza que você fala com sua melhor amiga quando ela está triste. É parar de ser a pior crítica de você e virar a maior torcedora. É fazer escolhas baseadas no que você genuinamente quer, não no que vai garantir aprovação. Existe algo sobre como você ensina as pessoas a te tratar que é diretamente relacionado a como você se trata. Quando você não se prioriza, ensina os outros a te deixarem em segundo plano. Cada vez que você cancela seus planos para atender o pedido de alguém, você ensina. Cada vez que engole seu desconforto para não incomodar, você ensina. Cada vez que finge que está tudo bem para agradar, você ensina. E o mundo trata você como você se trata, não por maldade, porque as pessoas leem os sinais que você emite sobre como quer ser tratada. Amor que chega com a condição de que você precise provar não é amor, é negociação. Amor verdadeiro alivia, não pesa. Chega, não foge. Escolhe, não confunde. E enquanto o amor verdadeiro não chega, fica o amor por você, que não é prêmio de consolação, é a base de tudo. Sem ele, nenhum outro amor para em pé, porque você não sabe o que merece receber quando não sabe o que merece dar a si mesma. Me conta aqui nos comentários, qual foi a última vez que você se escolheu de verdade? Pode ser uma coisa pequena. Cancelou um compromisso para descansar? Disse não para alguém pela primeira vez? Saiu de uma conversa que estava te puxando para baixo? Eu leio cada comentário. Existe algo sobre o processo de mudar esse padrão que não é linear. Tem dias em que você vai recair, vai mandar a mensagem que jurou que não ia mandar, vai dar o passo errado, vai sentir saudade de quem não merecia seus pensamentos. Tudo bem, levanta de novo, sem julgamento, sem vergonha. A gente não recomeça por ser perfeita, recomeça por ser teimosa, em querer uma vida melhor. E essa teimosia cultivada dia após dia é o que constrói a relação consigo mesma que muda tudo. Vai vir gente te chamando de fria, de orgulhosa, de mudada quando você começar a se colocar em primeiro lugar. Mudou mesmo. Que bom. Quem te queria igual te queria pequena. Você não nasceu para caber no espaço que os outros te deram. Você nasceu para ocupar o seu próprio. E o seu próprio espaço é amplo, é real, é seu, e não precisa da permissão de ninguém para existir. Existe algo sobre a qualidade da presença que você tem com as outras pessoas quando está presente em si mesma, que é completamente diferente da presença que você tem quando está em estado de busca. Quando não está monitorando se alguém respondeu, quando não está tentando decifrar o comportamento de outra pessoa, quando não está gerenciando como está sendo percebida, você está aqui com quem está de fato presente, aqui com o que está de fato acontecendo. E essa qualidade de presença é o que cria a conexão real. Existe algo sobre o brilho que é importante desmistificar. O brilho que emerge quando você para de implorar por atenção não é glamour, não é uma vida sem problemas.
Não é tudo funcionando perfeitamente ao mesmo tempo. É a paz de quem voltou para casa. A casa, que é você, é a leveza de quem parou de carregar o peso de ser sempre a que corre sem que corram de volta. É a clareza de quem sabe o que quer e o que não quer mais aceitar. Esse brilho não é conquistado de fora, é descoberto quando o que estava tampando ele é removido. Daqui a um ano, qual você quer ser? A que está presa nas mesmas conversas circulares esperando a mesma resposta que nunca chega, contando os vistos sem retorno, ou a que está com olhos novos, com chão novo, com paz nova? A escolha começa hoje, começa pequena, com uma decisão honesta de que, a partir de agora, você vem primeiro, não como egoísmo, como equilíbrio. Pessoa cheia transborda, pessoa vazia só cobra. Enche-te primeiro. O que vem depois é diferente. Existe algo sobre a forma como o processo de voltar para si mesma muda as relações ao redor que é inesperado para quem está no começo. Você espera perder muito. Às vezes perde, mas o que fica depois da perda tem uma qualidade completamente diferente. As relações que sobrevivem ao processo de você se colocar em primeiro lugar são as relações reais. As que dependiam de você se apagar para continuar existindo não eram relações. Existe algo sobre a relação entre como você se trata e o que você atrai que é um dos padrões mais diretos da vida relacional. Quando você está em paz consigo mesma, quando não está em estado de busca constante, quando tem limites claros sobre o que aceita e o que não aceita, você emite uma frequência diferente. Não é esotérico. É o que as pessoas ao redor percebem na qualidade da sua presença, na forma como você fala sobre si mesma, nos limites que você mantém ou não mantém, no quanto você precisa de validação para estar bem. O processo de se colocar em primeiro lugar tem uma dimensão que é especialmente difícil para quem foi ensinada que cuidar dos outros vem antes de cuidar de si mesma. É a dimensão da culpa. Quando você diz não, sente que está sendo egoísta. Quando coloca seus planos em primeiro lugar, sente que está negligenciando as pessoas que ama. Quando deixa de estar disponível a qualquer hora, sente que está falhando como amiga, como filha, como parceira. Essa culpa não é sinal de que você está fazendo algo errado. É o sinal de que você está desensinando um padrão que foi muito bem ensinado. Existe algo sobre o exercício das 3 perguntas noturnas que vai além de identificar padrões. É uma prática de autoconhecimento. Quando você responde o que fiz hoje só por mim com honestidade, está construindo uma evidência diária de que você importa para si mesma. Quando responde o que fiz para agradar alguém que nem percebeu, está reconhecendo onde a energia foi sem retorno. Quando responde o que vou fazer amanhã para me colocar em primeiro lugar, está criando uma intenção antes de dormir. E intenções criadas antes de dormir têm uma chance maior de ser lembradas ao acordar. Existe algo sobre o amor que é construído quando a outra pessoa não precisa de você que é completamente diferente do amor que é alimentado pela necessidade. O amor que fica quando você para de estar disponível a qualquer custo é mais honesto, mais leve, baseado em escolha real em vez de em hábito ou conveniência. E esse tipo de amor que fica quando você para de ser fácil demais é o que sustenta. Não porque você se tornou inacessível, porque você se tornou real. A prática de redirecionar a atenção de volta para si mesma não é sobre indiferença, é sobre presença. Quando você está presente em você mesma, você fica mais presente nas relações que de fato existem. Você ouve melhor as pessoas que estão de fato lá. Aprecia os momentos que estão de fato acontecendo. Percebe quem de fato está disponível para você em vez de gastar energia em quem não está. O redirecionamento não afasta a conexão, afasta a ilusão, e afastar a ilusão é o que cria espaço para a conexão real. Existe algo sobre o tipo de pessoa que você se torna ao longo desse processo que é gradual e que acontece quase sem que você perceba enquanto está acontecendo. Você começa a fazer escolhas diferentes em pequenas situações. Diz não quando antes diria sim automaticamente. Deixa um espaço de silêncio onde antes preencheria com mais esforço para ser vista. Responde quando está disponível em vez de imediatamente. E essas pequenas mudanças, acumuladas ao longo de semanas e meses, constroem uma pessoa diferente, não alguém que não se importa, alguém que se importa consigo mesma na mesma medida que se importa com os outros. E existe algo sobre o que fica depois do processo que é um dos melhores resultados e que raramente é descrito com precisão. Não é ausência de relações, não é frieza, não é isolamento. É uma qualidade diferente nas relações que ficam. Você está nelas de forma mais inteira porque não está dividida entre estar lá
e monitorar a reação alheia. Você dá de um lugar mais genuíno porque não está esperando receber de volta para poder continuar dando. Você escolhe em vez de precisar. E escolher é completamente diferente de precisar. Por último, a frase que resume tudo isso não é "eu não preciso de ninguém", é "eu não preciso implorar pelo que mereço". Você vai precisar de pessoas, vai precisar de presença, de conexão, de amor. Isso é humano. O que muda é que você para de buscar isso de quem não tem para dar, de formas que custam mais do que oferecem, com uma disponibilidade que não é recíproca, e começa a abrir espaço para receber de quem genuinamente tem o que dar. Existe algo sobre a diferença entre dependência emocional e necessidade saudável de conexão que é importante distinguir. Toda pessoa precisa de conexão. Isso é humano e não é fraqueza. O problema não é precisar de conexão, é buscar essa conexão de formas que comprometem a dignidade, que criam desequilíbrios, que exigem que você se apague para ser aceita. Quando a conexão vem de um lugar de inteireza, quando você está bem consigo mesma e a outra pessoa também, o que é compartilhado tem uma qualidade completamente diferente. Tem algo sobre o tipo de amor que você se permite receber que muda profundamente quando a relação consigo mesma muda. Quando a autoestima está baixa, você tende a aceitar o que confirma essa baixa autoestima. Atenção inconsistente, presença parcial, amor que vem com condições. Quando a autoestima cresce, o que parece suficiente muda. Você começa a reconhecer o que não é o suficiente antes de se aprofundar nele. Não porque ficou exigente demais, porque ficou honesto o suficiente para reconhecer o que de fato quer. Existe algo sobre a prática de redirecionar que é específico o suficiente para ser útil no momento do impulso. Quando você sente o impulso de checar se alguém respondeu, a prática não é julgar o impulso, é notar ele e fazer uma escolha. Coloca o celular de lado e faz uma coisa por você. Qualquer coisa. Um copo de água. 2 minutos de caminhada. Uma página de livro. A ação não importa tanto quanto o ato de redirecionar, porque cada redirecionamento é um voto numa versão de você que coloca a própria presença primeiro. E existe uma última coisa sobre o processo que vale dizer com honestidade. Ele é gradual e não é linear. Haverá dias em que o padrão antigo parece mais forte do que o novo, em que a mensagem é enviada antes de você perceber, em que você passa horas interpretando um emoji. Esses dias não são fracasso, são o processo sendo honesto sobre o que ainda precisa de atenção. O que muda ao longo do tempo não é a ausência desses dias, é a velocidade com que você percebe que está neles e escolhe sair. Existe algo sobre o começo desse processo que é mais acessível do que parece. Não começa com uma grande decisão, não começa com um confronto ou com uma declaração, começa com uma escolha pequena. Hoje, uma vez, você vai fazer algo só por você, sem foto, sem postar, sem mostrar para ninguém, só por você. E amanhã, mais uma vez, e depois de amanhã, não porque vai transformar tudo de uma vez, mas porque é o depósito mais básico que existe na relação com você mesma. Eu importo para mim. Tem algo sobre a solidão saudável que é um dos resultados mais bonitos do processo. Quando você está bem na própria companhia, quando não precisa de presença constante para se sentir bem, você traz para as relações uma qualidade diferente. Você está porque quer, não porque precisa. E quem está porque quer traz algo completamente diferente para a mesa do que quem está porque teme ficar sozinha. A solidão saudável não é a ausência de desejo por conexão. É a capacidade de não ser refém desse desejo. E por último, daqui a 1 ano, você quer estar nas mesmas conversas circulares esperando a mesma resposta que nunca chega. Ou quer estar com olhos novos, com chão novo, com paz nova. A escolha começa hoje, começa pequena, começa com uma decisão de que, a partir de agora, você vem primeiro, não como egoísmo, como equilíbrio. Pessoa cheia transborda, pessoa vazia só cobra. E o que transborda quando você está cheia é completamente diferente do que sai quando está vazia. Existe algo sobre a qualidade do que você oferece quando está inteira que é completamente diferente do que oferece quando está vazia. Quando está inteira, o que você dá vem de um lugar de abundância. Não está esperando receber de volta para poder continuar dando. Não está cobrando disfarçado de carinho. Não está com a atenção dividida entre estar presente e monitorar como está sendo recebida. Está simplesmente presente. E essa presença é o presente mais valioso que existe numa relação. Tem algo sobre o amor verdadeiro que é importante descrever com honestidade,
porque a romantização do sofrimento distorceu muito essa imagem. Amor verdadeiro alivia, não pesa. Chega, não foge. Escolhe, não confunde. Não precisa ser conquistado repetidamente. Não exige que você se apague para caber. Não te deixa mais ansiosa do que tranquila. Não faz você precisar interpretar cada resposta para entender o que está acontecendo. Quando o amor é verdadeiro, você sabe. Não pela ausência de dificuldades, mas pela ausência de dúvida sobre se você é amada. E existe algo sobre o que acontece com a autoestima ao longo desse processo que é um dos resultados mais concretos e mais sólidos. Cada vez que você escolheu se colocar em primeiro lugar, cada gesto de se tratar com cuidado, cada não dito quando antes seria um sim automático, cada redirecionamento da própria atenção para si mesma depositou algo. Com o tempo, o depósito acumulado muda a percepção que você tem de si mesma. Não de forma dramática, como um chão que vai ficando mais firme, mais confiável, mais seu. Existe algo sobre a presença em si mesma que é mais fácil de sentir do que de descrever. É a diferença entre estar num momento enquanto está em outro. Quando você está monitorando o celular durante um jantar, está no jantar com o corpo e em outro lugar com a mente. Quando está ouvindo uma pessoa enquanto está pensando em como está sendo percebida, está na conversa com as palavras e em outro lugar com a atenção. Presença em si mesma é a capacidade de estar onde está, completamente sem uma parte de você em outro lugar. E essa capacidade é o que cria conexão real. Tem algo sobre o que significa se colocar em primeiro lugar que é frequentemente mal compreendido. Não significa que os outros não importam. Significa que você importa da mesma forma que os outros importam. Não mais, não menos. O equilíbrio que vem de se tratar com o mesmo cuidado que você trata quem ama não é egoísmo. É a única forma de dar de verdade sem ressentimento, sem cobrar de volta, sem se esvaziar no processo. E existe uma última coisa. O processo de voltar para si mesma não é uma chegada. É uma prática contínua. Tem dias em que é mais fácil e dias em que é mais difícil. Tem momentos em que o padrão antigo aparece com força e você cede. E momentos em que você percebe antes e escolhe diferente. O que define o resultado não é a ausência de recaída. É o que você faz depois dela. Se volta, se continua tentando, se não usa a recaída como prova de que não é capaz, porque é capaz. Está apenas aprendendo algo que nunca foi ensinado. Existe algo sobre a forma como você aprende a distinguir o que é genuíno do que é padrão, que é gradual, mas real. No começo, você só percebe o padrão depois que aconteceu. Com o tempo, percebe enquanto está acontecendo. E depois antes. Esse movimento, do depois para o durante para o, antes é o que torna possível a escolha. Você não pode escolher diferente quando ainda não percebe o que está fazendo. Quando percebe, a escolha é diferente, é mais um passo na direção de onde quer chegar. Tem algo sobre o que acontece com o tipo de amor que você recebe, quando o tipo de amor que você aceita muda. Quando você parava de aceitar migalhas, o que permanecia tinha que ser outra coisa. Não porque você ficou mais difícil, porque ficou mais honesta sobre o que é suficiente. E a honestidade sobre o que é suficiente é o que cria condições para que o que não é suficiente deixe de ocupar espaço. E quando esse espaço fica livre, o que chega nele é diferente. Existe algo que vale como prática. Quando sentir o impulso de fazer algo para ser vista, para ser lembrada, para garantir que não vai ser esquecida, pause um segundo e pergunte: estou fazendo isso porque quero ou porque estou com medo de não ser suficiente? A resposta que vier é informação. E informação é o que permite escolher com mais consciência no próximo momento. Existe algo sobre o que acontece com as relações ao redor quando você começa a estar mais presente em si mesma, que vale dizer, elas ficam mais honestas. Quando você para de estar disponível para qualquer coisa, as relações que continuam são as que querem realmente estar. Quando você para de se apagar para caber, a versão de você que aparece nas relações é mais real, e relações com a versão real de você são mais ricas, mais genuínas, mais sustentáveis do que relações com a versão editada que tentava ser aceita. E por último, a prática de se colocar em primeiro lugar não tem como ser feita de uma vez. É uma decisão renovada, às vezes diariamente, às vezes várias vezes por dia. E com o tempo, a decisão vai ficando mais automática. O que no começo exigia esforço consciente vai virando modo padrão. Não porque ficou fácil em nenhum sentido, mas porque ficou genuinamente você. E ser quem você realmente é, sem ajustes, não precisa de esforço para ser mantido.
É natural. Existe algo sobre a diferença entre implorar presença e atrair presença, que é o coração de toda essa conversa. Implorar é criar urgência ao redor de algo que não está chegando. Atrair é existir de uma forma que torna a presença dos outros natural e desejada. A segunda não é estratégia. É o resultado de estar genuinamente presente em si mesma, de ter uma vida que existe e que tem peso independente de quem está olhando, de ser alguém que você mesma quer estar perto. Existe uma última coisa: o processo de voltar para si mesma é um dos mais corajosos que existem. Não porque exige atos heróicos, mas porque exige a honestidade de ver o que está de fato acontecendo, de assumir a responsabilidade pelo que você aceita e de começar a tratar a própria presença como algo que tem valor. Esse é o começo. E começo é tudo o que você precisa ter agora. Existe algo que vale como ponto de partida para os próximos dias. Comece a fazer uma coisa por dia só por você, sem foto, sem mostrar para ninguém, só por você, e vê o que isso acorda. Por fim, você não precisa ter resolvido tudo para começar. Não precisa estar completamente livre do padrão para dar o primeiro passo diferente. Começa com um redirecionamento, uma escolha pequena de se colocar em primeiro lugar, hoje e amanhã mais uma. É assim que funciona. E começa com uma coisa hoje: olhar para você no espelho, ver quem está ali. Aquela pessoa aguentou tudo até hoje e merece ser a primeira coisa na sua própria cabeça amanhã de manhã. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa dificuldade de se colocar em primeiro lugar, de acreditar que merece presença real sem precisar implorar por ela, eu te convido a conhecer o método devagar. Tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está por baixo desse padrão de se colocar em último lugar. De onde veio essa dificuldade de se priorizar sem culpa e sem medo de perder as relações ao redor. E como construir, com cuidado genuíno e com o tempo que esse processo pede, uma relação consigo mesma que é a base sólida de tudo mais. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela amiga que você sabe que está dando tudo e recebendo migalhas, que sabe que algo está errado mas não consegue nomear, e que você desejaria que tivesse ouvido isso antes de chegar no esgotamento. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.